Boa noite. Tudo bem aí, gente? Animados? Com sono? Domingão foi bom, churrascão hoje, né? Todo mundo comeu churrasco? Ou não? Gente, seguinte, né? Hoje eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Tava com saudade da galera já, né? A gente viajou aí 3 semanas praticamente esse mês, então ficamos fora um tempinho, né? E, gente, cada viagem que a gente faz, realmente, assim, tem sido bênção de Deus para nós. Né? Da gente ver aquilo que Deus tem feito nos outros lugares e ver aquilo que Deus tem feito aqui também, né? Por quê? Porque a gente vai compartilhar nos lugares, pessoal, as coisas que a gente tem vivido como igreja, né? Como conselho, e a gente sempre é abençoado a compartilhar, porque a gente recebe muito também dos irmãos, né? A gente esteve com o Gustavo em Campo Mourão, já há 2 semanas atrás. Gente, e uma das coisas que me impactou assim foi a unidade das galeras assim, dos pastores das igrejas diferentes. Então o Gustavo lá ele tem um grupo muito legal, né? Um grupo onde ele pode abrir o coração dele, rasgar o coração, que os irmãos estão juntos, né? E isso é algo muito difícil da gente ver hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas são preocupadas muito com elas mesmas, né? Então nós sabemos que há um trabalho a ser feito, né? Que o reino de Deus, gente, o reino de Deus é um reino de trabalho. Deus, Jesus, na verdade, quando ele foi chamar os seus discípulos, todos estavam em suas plenas atividades, né, laborais aí, no caso, né? Então Jesus não chamou desocupado, Jesus chamou gente que trabalhava, né? Por quê? Porque no reino de Deus não vai ser diferente, né? Então olha só, a gente pode olhar assim para a vida dos irmãos lá em Campo Mourão, né, desses companheiros de jornada nossos aí, a gente pode olhar para a vida de alguns irmãos nossos aqui, pastores, né, e realmente ser inspirados. Ser inspirados por quê? Porque a relação de Deus, né, dessas pessoas com Deus me inspira, irmãos. Isso tem sido excelente. Olha só, queria contar aqui algo assim, bem rapidinho, de quando eu era pequeno, né, já faz um tempinho, na verdade. Eu olhava muito assim para meu pai. Eu sou um cara que às vezes eu falo pouco, mas eu gosto muito de observar algumas coisas, né? Então meu pai ele sempre foi um cara assim que gostava da família reunida, né? Ele era um cara assim que ama minha mãe com todas as forças, a ponto de muitas vezes negar ele mesmo. Então muito daquilo que eu aprendi a ser homem foi com meu pai, né? Louvo a Deus pela vida dele. Meu pai é um cara cabeça dura, eu também sou às vezes, né? Isso aí eu não sei se a gente aprende não, gente, é verdade essas coisas, né? Aliás, o homem é mais cabeça dura do que a mulher, na verdade. Então, quando eu olhava para meu pai, eu tinha lá uma inspiração, o cara era um super-herói, né? Então, a gente olhava as coisas que ele construía a partir assim, de algo simples, sempre querendo o quê? Cuidar de nós, manter ali uma unidade familiar, isso era algo assim, interessante. E quando eu casei, irmão, a gente leva muito dessas coisas. Então, graças a Deus pela formação que a gente teve em casa, né? Então, essa referência foi assim, foi bem importante. Até que veio o quê? Veio Deus, e veio a palavra dele, que o quê? Me confrontou ainda mais, né? E aí, o nível de ser homem que a palavra de Deus me exigia, era muito maior do que aquilo que eu também tinha aprendido. Porque ele falava em dar a vida realmente de fato. Não só pela minha esposa, né, mas também pelos nossos irmãos. E isso é algo bem interessante. Então eu tenho pensado muito ultimamente em como a gente pode ser referência para os demais. Gente, hoje eu vou ser bem breve, não vou demorar muito, tá bom? Por quê? Porque eu quero que vocês pensem bastante também, que a gente faça aqui uma reflexão. Então eu tenho pensado muito nisso. E a primeira coisa assim, que vem à minha mente é se realmente a minha vida reflete tudo aquilo que eu falo. A sua vida reflete tudo aquilo que você fala? Todo aquele seu discurso, é isso mesmo? Ou não? Então assim, quem pode responder isso, meu irmão? É só você e as suas atitudes e as suas ações. Porque as suas ações vão revelar tudo que está dentro do seu coração, irmão. Isso não vai ser diferente, vai ser dessa mesma maneira, tá bom? Então, por exemplo, eu posso olhar assim para a minha vida e falar assim, irmão, faça aquilo que eu faço,
que vai dar tudo bem. Será que eu sou uma referência nesse ponto? Falar assim, irmão, me imita. Imita o que eu faço. Então, assim, perguntas para a gente poder responder nós mesmos. Né? Então, por exemplo, Paulo, ele era um cara ousado nesse sentido aí. Né? Todo mundo conhece a vida de Paulo? Né? Conhece toda a história que Paulo passou? Nós vamos ler aí algumas coisas hoje, tá bom? Então, olha só. Primeiro, eu queria que a gente abrisse a Bíblia para a gente ver um versículo pequenininho, lá em 1 Coríntios 11, capítulo 1. Vocês vão ver aí um pouquinho da ousadia de Paulo. Ele fala isso também em outros versículos, que se você procurar depois na sua casa, você vai encontrar outras referências que diz o mesmo, né? 1 Coríntios 11, 1. Lá fala assim, galera. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, Paulo, ele era um cara ousado. Ele falava assim, ó, seja imitador de quem? De mim. Assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque se você vai ver Cristo através da minha vida. Irmão, é forte. Né? Então, eu posso falar assim, irmão, olha para mim. Olha para mim agora. Né? Aqui, você vai ver Cristo. E aí, irmão? Nós estamos vendo Cristo na vida uns dos outros. Nós temos revelado realmente tudo isso. Para que a palavra de Deus, meu irmão, chegasse até aqui hoje, no ano de 2018, foi muito Cristo por aí, irmão. Muita gente que foi inspiração para outras pessoas, para que a gente tivesse o Evangelho aqui hoje. Né? Muita gente deu a vida, muita gente trabalhou duro. Muita gente tinha uma causa de vida que era o Evangelho, irmão. Hoje a gente tem umas causas de vida aí meio ridículas, né? A gente põe tudo antes do Evangelho. A gente põe a nossa própria vontade antes do Evangelho. A gente põe o nosso conforto antes do Evangelho. A gente põe aquilo que a gente deseja antes do Evangelho. E, meu irmão, você acha que isso vai chegar mais para frente? Vai, porque Deus tem misericórdia, né? E Ele ainda acha uns caras bons para fazer, graças a Deus. Mas, irmão, o desafio aqui é que todos nós temos que ser essa referência. Né? A gente às vezes pensa que Deus só chama o desocupado, gente. Acho que nós não tinha nada para fazer da vida e nós estamos aqui pregando. Irmão, vou te falar um negócio. Eu posso estar em qualquer lugar, nós podemos estar em qualquer lugar. Se a gente não revelar Cristo no lugar que a gente está, meu irmão, a gente pode parar. Pode parar, irmão. Porque nós temos, né, que imitar o Pai e as pessoas têm que ver Cristo em nós. E Paulo, gente, como vocês podem ver na Bíblia, né, ele era um cara de dedicação exclusiva, só pregava o Evangelho, só isso que ele fazia? Ou não? O que mais que ele fazia? Como ele sustentava o seu ministério? Como? Deus mandava do céu? Como que era? Irmãos, vamos ler, né, irmãos? Irmãos, o cara construía tenda, irmão. Cidade em cidade, o cara trabalhava e financiava seu ministério. E aí? Ele queria que o Evangelho avançasse. E aí, meu irmão, se ele pudesse tirar do próprio bolso para que isso acontecesse, ele fez muitas vezes. E nós, irmãos, tudo que é relacionado à igreja, nós queremos de graça. Tudo que é relacionado à igreja, é a igreja que paga. Irmão, a igreja não somos nós, né? Não é uma instituição somente. A instituição só ajuda a gente a fazer mais coisas juntos. Nós temos que começar, talvez, a mudar a perspectiva de enxergar as coisas. Nós temos que começar a enxergar como Deus enxerga. Tá bom? Por quê? Porque Paulo entendia que era importante isso aqui, gente. E nós temos que entender da mesma maneira. Às vezes eu penso, enquanto a igreja está equivocada em relação ao êxito ministerial. Todo mundo acha que êxito ministerial é o cara ter sucesso. O cara alcançar milhões de pessoas.
E aí, gente, eu olho para a Escritura e eu me envergonho quando eu vejo a vida de homens e mulheres que gastaram a sua vida com o Evangelho, né, que realmente deram a sua vida por uma causa e uma boa causa. E eu me envergonho ainda mais, né, quando eu vejo que às vezes a gente tem uma percepção muito romantizada do dar a vida. A gente fica só no discurso, temos que dar a vida pelos irmãos, mas ninguém quer acordar mais cedo, irmão. Quando te liga, ninguém quer ir visitar, não. Ninguém quer. Nossa, vou ter que ir lá. É pesado, vai ser pesado mesmo, irmãos. Né? Então, gente, nós muitas vezes cremos que a gente já deu muito. E eu quero te falar que às vezes se você pensa dessa maneira, você pensa medíocre. Que Jesus, Ele se entregou tudo, porque Ele entregou toda a vida dEle, todo o sangue foi derramado, irmão. E às vezes, a gente acha que vai custar baratinho. Né? Às vezes a gente pensa que é igual lá na história de Abraão, quando pede lá para entregar o filho dele, Isaque. A gente conhece o final da história. A gente sabe que Deus lá no final proveu o cordeiro, mas às vezes, meu irmão, Deus vai matar o Isaque mesmo. E aí, está tudo certo entregar tudo? Tem que entregar, irmão. Não tem outra maneira da gente viver o Evangelho. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Então, quanto a gente está disposto a investir? Não estou falando de dinheiro somente, não. Tá? Dinheiro é a parte mais barata do processo aqui. A gente está falando de vida, de compromisso com Deus. Cristo, Ele é a nossa referência. Ele nos ensina a viver de acordo com a natureza do Pai. Né? E aí, gente, eu vendo esse esforço, eu devo fazer o mesmo. Não tem jeito de ser diferente. Tá bom? Cristo, Ele sentiu tudo, irmãos, o que nós sentimos. Então, se você pensa que a sua vida é pior que a dos outros, irmão, Cristo também sentiu. Às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o dos outros. Não, irmão, pelo amor de Deus, volta para a realidade, volta para a terra aqui, ué. Vamos realmente olhar para a palavra de Deus e ver os valores que realmente a palavra de Deus nos ensina. Não vamos viver mediocridade no nosso meio, não. Às vezes a gente deixa se levar pela escravidão daquilo que a gente sente. Irmão, se você for pelos seus sentimentos, você está ferrado. Se eu aqui ficar compartilhando o que eu sinto, irmão, muitas vezes não tenho nem vontade de estar aqui. Mas por que a gente está? Porque Deus, irmão, nesse lugar onde a gente está aqui junto, repartindo, tem comunhão, eu aprendo com você, você aprende comigo, e a gente cresce, e a gente pode ensinar outro. E aí, irmão, mesmo que às vezes eu não tenha vontade, o negócio é bom. É bom, irmão, estar junto aqui. E o culto, meu irmão, não é para você. O culto para quem é? Para Deus, gente. A gente vem aqui querendo assistir um culto para nós, um louvor que nos agrade. Não, porque o Fernando desafinou hoje. Foi mal aí, Fernando, sem exposição, né? Tá bom? Fernando desafinou hoje, olha só. Rafael errou ali. Irmão, para quem que nós estamos prestando culto? Para você mesmo ou para Deus? As pessoas podem olhar para nós e ver Cristo, ou elas não estão vendo nada? Nada do que se inspirar. Irmãos, eu queria contar para vocês aqui um pouquinho do êxito ministerial de Paulo, só para vocês terem uma ideia de como era a vida do cara. E aí, você vai olhar para a sua vida e vai falar assim, não, minha vida é tranquila. Né? Abre lá em 2 Coríntios 11. Hoje só deu capítulo 11 de 1ª e de 2ª, né? 2 Coríntios 11, versículo 19. Vocês vão conhecer aqui um pouquinho da história desse homem. Se vocês ainda não conhecem, né? Deixa eu tomar uma água. Versículo 19, tá, galera? Opa. Lá fala assim, ó. Vocês, por serem tão sábios,
suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 39 chicotadas, irmão. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, ou seja, náufrago lá, estava no meio do oceano, tá? Vamos vendo aqui, perdão, perdi. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Irmão, nós podíamos parar aqui, hoje. E aí, irmão, você fala assim, Cristo é perfeito, então vamos mostrar aqui Paulo, irmão. Homem, igual eu e você. Cristo também, quando veio, era um homem igual eu e você, irmãos. Se esvaziou dele mesmo, assumiu forma de servo. Está difícil, irmão? Irmãos, nós temos muito que refletir. Nós temos muito que pensar assim nas coisas e começar a fazer diferente. Se Paulo vivendo tudo isso, ele ainda fala que é um bom caminho para a gente seguir, irmãos. Você pode olhar para ele, você vai ver Cristo. Por que a gente vive aquém daquilo que é a vontade de Deus para nós? É para nós chorar aqui hoje. E aí, qual que é seu problema? Qual que é seu problema, irmão? Às vezes a vida da gente inspira muito pouco os outros. Isso é vergonhoso. Muitas vezes, gente, a gente quer esquecer até o compromisso medíocre que a gente faz aqui, às vezes semanalmente. Que às vezes até o domingo, gente, nós não viemos aqui, nós vamos para outro lugar, nós ficamos em casa. Você pode perceber, nós temos uma rotatividade aqui na igreja, de pelo menos, as pessoas vêm 2 vezes por mês, irmãos. Por quê? Por quê? É importante a gente estar reunido, a gente tem o discurso, é importante. E aí, tudo é empecilho para a gente se reunir. Qualquer coisinha que aconteceu no dia é empecilho para a gente se reunir. Irmão, às vezes nós saímos daqui, bem no culto da manhã, de manhã nós já emendamos um compromisso que a gente quer estar com os irmãos, às vezes tem que ajudar os irmãos, aí tem que estar aqui de novo 4 horas da tarde, aí nós já tem que ficar até de noite. Não estou falando só domingo isso aí, hein? Não estou falando dos outros dias. É caro, irmão? É caro aí. Às vezes está com sono. Quero honrar a vida do Ivan, que estava aqui com a gente hoje. O Ivan foi um cara que se dispôs a estar conosco hoje, lá da igreja do centro, aqui do pastor Luiz Elias. O irmão está cansado. O Fernando foi lá buscar ele na casa dele para ele vir tocar com a gente hoje.
E aí? Custa caro para o irmão? Custa aí. Por que para você vai custar barato? Né? A gente está romantizando muitas coisas. O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto é para Deus, irmãos. E as pessoas têm que ver Deus em mim e em você. E se isso não está acontecendo, nós estamos atrapalhando a obra do Pai. Nós temos que comprar as lutas do Evangelho, irmãos. Nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi. Lembro-me muito bem, né, de quando a gente esteve agora na última vez em Bauru. Semana que vem nós vamos para Bauru novamente. Irmãos, e vou te falar um negócio. O Daniel, posso falar aqui abertamente, o Daniel, ele era um cara Zé Ruela. Um cara assim, sabonete, mano. Você ia de um lado, escorregava para o outro. Você ia do outro, escorregava para o outro lado. Você ia conversar com o irmão, dava aquela escapada. Irmão, eu já quis bater no Daniel, vocês não têm ideia. Eu quis dar um tapa na cara dele assim, de vontade de bater no irmão, de ver o cara errando e falando que estava junto. Mas por que a gente quer bater? Porque a gente ama, né? Quer bater porque ama mesmo, porque importa. E aí, gente, você vê a vida do Daniel hoje, um cara transformado pelo poder do Espírito Santo. O que transformou a vida do Daniel? Andar junto, irmão. O dia que o Daniel falou assim, ó, nós vamos morar juntos 6 meses. Quando entrou para dentro de casa, filho, aí cai a máscara, cai tudo. Por quê? Porque o relacionamento diário, ele confronta. E aí, irmão, muitas vezes nós não queremos isso aí, porque nós não queremos expor a nossa vida. E eu vou te falar, nós chegamos em Bauru da outra vez, nós fomos para um retiro, um acampamento para moradores de situação de rua. Você chega lá, primeiro que a gente não sabia quem que era quem, né? Não dava para saber mesmo. Se vocês vissem a mala que o Ariovaldo levou na viagem, era pior do que a dos moradores de rua. O Ariovaldo levou a roupa dele numa caixa de papelão, filho. Aí nós chegamos lá, né, desceu do carro, falou assim, isso aqui é para doação? Não, essas é as coisas do Ariovaldo. Vocês têm ideia, né, do naipe de como o cara levou as coisas. E aí, irmãos, o que aconteceu? Primeira noite, comer. Os caras serviam uma montanha. Irmão, pensa numa montanha de comida. Por quê? Ele pensa assim, ó, não sei quando eu vou comer isso aí de novo. Primeiro dia, Deus já quebra nós. E aí, gente, no último dia, você fala assim, como eu vou deixar esse cara voltar para a rua? Como? Daniel está lá, pagando preço, irmão. E aí, o que aconteceu? Os cultos lá do manifesto é nos domingos de manhã. Semana após o retiro, a maioria dos moradores tudo lá no culto. E vem um cara com um pacote de moeda na mão. Fala assim, Daniel, não aguentei, né, esperar chegar domingo. Queria aqui, ó, compartilhar com a igreja aquilo que Deus me abençoou nos pequenos trabalhinhos que eu fiz essa semana. O cara deu um saco lá com as moedas, irmão. Queria apresentar ali para a igreja. Queria falar que fazia parte, que está junto. E aí, irmão, tá caro para você, irmão? Tá caro, né? E sabe o que é o detalhe? Outro dia o Daniel manda uma foto no nosso grupo. Domingo depois do culto, ele levando um morador para comer na casa dele. Para entrar na intimidade da casa dele. Tá caro, irmão, né? Às vezes lá a nossa igreja não vai ser um templo, vai ser uma casa.
Um cara que entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Um cara que entendeu que ele tem que ser como Cristo, irmão. Um cara que entendeu, né, que ele tinha que fazer discípulo. Você quer pagar o preço, irmão? Você realmente deseja fazer isso de todo o seu coração? A luta ela é diária. E o ser como Jesus não é aqui em cima, é aí embaixo, é na vida real. Não podemos falar milhões de palavras bacanas aqui na frente. Se você não viver um evangelho genuíno lá fora, irmão, isso aí não tem sentido. A gente quer apresentar aí uma aparência de cristianismo. Outra vez a gente falou, sepulcro caiado, irmãos. Bonito por fora e por dentro está tudo podre. A gente quer saciar a nossa fome e a nossa sede, antes mesmo de saber qual que é a fome e a sede do nosso irmão. Nós queremos é comer. Nós queremos é desfrutar. Nós queremos o nosso culto. Quando a gente começa a pensar menos em nós e mais no reino, as coisas vão começar a fluir mais naturalmente, você pode ter certeza. Por isso que aqui no Sal da Terra, né, nós somos e nós cremos e nós fazemos. Né? Então nós temos uma identidade bem definida, quando nós dizemos que nós somos Sal da Terra. Quando nós cremos, nós somos cheios dos princípios e dos valores que a gente aprendeu junto diariamente aqui, através da Palavra de Deus. E por isso a gente faz as coisas, a gente realiza a obra do nosso Pai. Que a gente não trabalhe para calar uma consciência, irmãos, mas que a gente trabalhe pela convicção daquilo que nós somos. Então, meu irmão, Deus, Ele quer transformar o seu caráter e o meu caráter. Aquele que minta, não minta mais. É caráter, irmão. Né? Às vezes a gente está pensando que Deus está querendo mudar nosso comportamento. Irmão, Deus não quer mudar comportamento, Deus quer transformar consciência. Que a partir de uma consciência transformada, irmão, as coisas vão fluir. Permita que Deus trabalhe no seu caráter, irmão. Permita que Deus trabalhe no seu caráter, para que assim a gente possa ser exemplo em tudo, para que assim Cristo ele seja visível na minha vida e na sua vida. Não tem outra maneira, irmãos. Não tem outro evangelho. Custou caro para Jesus, e agora também nós como imitadores dele, vai custar caro para nós também, irmãos. Quantos querem isso? Quantos querem se comprometer de verdade, irmão? Você não precisa nem levantar a mão. Porque eu não quero que você se comprometa porque alguém levantou a mão. Eu quero que você se comprometa porque você está sentindo aí no seu coração que é isso mesmo. E nós vamos orar aqui agora. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar.